Pessoal, boa noite, tudo bem? A paz de Deus. Hoje é terça-feira, finalzinho de terça-feira, dia de Edifica. Vamos começar um tema novo a respeito de caráter cristão e galardão. Pessoal, esse tema é muito importante, tá? Ele tem desdobramentos bem interessantes e também é bem desafiador falar a respeito disso. Então vai ser um desafio para mim, para eu poder reproduzir isso da melhor forma. E também para nós vivermos isso, tá bom? Mas sem mais delongas, vamos ao que interessa. Eu queria, na verdade, inverter só uma introdução, esse é um vídeo de introdução do tema. Eu queria começar falando de galardão para a gente poder chegar no caráter cristão hoje, tá bom? Vamos lá. Nós sabemos que a Bíblia fala que nós podemos nos achegar confiadamente ao trono da graça de Deus, não é isso? E é interessante entender que trono, geralmente na Bíblia, ou quando você pensa em trono, a gente pensa em juízo. Na verdade é isso mesmo. Só que o trono que a Bíblia está falando é o trono da graça. Olha que coisa maravilhosa. Nós podemos chegar confiadamente ao trono, ao rei, ao juiz, por quê? Porque ele nos concede graça. Tudo começa com a graça. Tudo começa com Jesus, que entende como o ser humano é, que viveu no nosso meio, que morreu e ressuscitou para nos trazer salvação, através da sua graça. Então tudo começa pela oferta de Deus pela graça. Glória a Deus por isso. Porém, a Bíblia nos fala de outros tronos e juízos. E é disso que eu gostaria de falar. Como assim, Cristiano? Do que você está falando? Vamos lá, 2 Coríntios 5, 9 e 10, eu vou ler para você. Portanto, temos o propósito de lhe agradar a Deus. Quer seja no corpo, quer o deixamos. Pois todos devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas ou más. É engraçado que quando nós pensamos sobre juízo, nós acabamos sempre assimilando no juízo dos incrédulos, não é isso mesmo? Então a gente pensa em vida ou morte eterna, em céu ou inferno. Mas eu não sei se você sabia, todos nós, como a palavra de Deus mesmo está dizendo, compareceremos diante de Deus. O juízo que os cristãos, os salvos, vão passar, não é um juízo mais de vida ou morte. Isso já foi definido pela escolha do indivíduo. Mas é sim um juízo de obras. E tem um outro ponto. Não só apenas é um juízo de obras, como a recompensa vai ser diferente para cada um. Como assim? Significa dizer o seguinte: Deus deu a base, a condição, a oferta do perdão, da graça, da salvação a todos. Mas cada um vai reagir, vai fazer com isso alguma coisa diferente, não é isso? Então a recompensa também será diferente. Algumas pessoas perguntariam o seguinte: como é que eu faço para me dar bem nesse tribunal? O próprio versículo que a gente falou fala um pouco a respeito disso. Nós precisamos assumir e compreender o propósito de agradar a Deus. Mas, Christian, o que significa agradar a Deus? Em primeiro lugar, é entender que Deus é bom, justo, perfeito e que Ele tem o melhor sempre para nós. Agradar a Deus significa viver de acordo com os princípios de Deus. Mas, Christian, como que eu consigo então agradar de fato a Deus? A gente precisa entender que existe uma diferença entre a natureza humana, carnal, e a natureza espiritual, tá? Que nós recebemos quando aceitamos Jesus Cristo. Nosso espírito reviveu. Então nós devemos priorizar a nossa natureza espiritual. O receber e o desenvolver dessa natureza espiritual é o que nós vamos chamar de caráter cristão ou vida cristã. Ok, mas o caráter cristão fala do quê? O caráter cristão fala sobre uma vida de fé, uma vida de santificação, uma vida de comunhão com o Espírito Santo, e uma vida espiritual que prioriza a natureza espiritual. Christian, existe base bíblica para isso? Existe. Hebreus 11:6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Mas o que mais fala sobre fé?
A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então fé está relacionada à palavra. O que é que está relacionado à palavra? Jesus diz, santifica-os na verdade, a sua palavra é a verdade. Então o que mais está relacionado com a verdade? Aí a Bíblia diz que o Espírito da verdade, o Espírito Santo, nos guiaria a toda a verdade. Vocês entendem como esses assuntos estão relacionados? Vocês entendem que para chegar nessa aula nós precisamos ter falado sobre alguns desses assuntos anteriormente? Pessoal, a gente vai desenvolver mais esse tema. Na próxima aula a gente continua, tá bom? Deus abençoe.